Oi, você viciado em séries, você viciado em se iludir com a ficção. Estamos iniciando o nosso CoffeeCast. Meu nome é Henrique Redondo e aqui eu sou o anfitrião desse bate-papo. E a gente conversa sobre o universo geek, cultura pop, filmes, séries e tudo mais que a gente tem vontade. Você estava iludido achando que a gente não ia voltar? Ah, se enganou. Voltamos 2 meses depois. Mas voltamos. E assim, eu sei que é um tempo injusto, mas eu tenho que pedir para você se inscrever no canal, eventualmente assinar o sininho aí do YouTube, porque a gente aparece assim, de surpresa, sem querer e no susto. É igual eu vou assustar o meu colega agora de mesa, o Carlos Kinevich. Olá, Carlos. Ei, Carlos! Ei, Brasil, Brasil! Eu vou desistir. Ei! Eu já desisto aqui, nesse momento. Falei que ia te assustar. Não me assustou, me causou repugna, me causou desespero, me causou asco, me causou desespero, assim, ó, em escala incontável, porque, de fato, essa frase, essa personificação me desagrada muito. Mas, assim, se tratando de tema de ficção, tem convencido. Olha, não sei quem, mas aparentemente sim, né? Ué, tá lá até agora? É, tá convencendo bem, infelizmente. Você mas, tá bem, cara? Olha, depois dessa introdução, talvez não. Até então eu estava bem, assim, dentro do possível, mas sim, estou bem. Esses 2 últimos meses estava ótimo. Agora que você me chamou, não tô mais. Agora tá péssimo. Cancela. Ah, tá bom, mas desculpa, cara. Nada. Eu vou chamar agora a minha chefe aqui, mas não vou fazer isso, senão ela vai me demitir ao vivo. Oi, Gabi Brasiliana. Olá, Henrique! Tudo bem, Gabi? Tudo bom, e você? Tudo bem. Ah, então tá bom. Você viu que eu te poupei dessa tortura. Ainda bem, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece. Eu acho fascinante, Gabi. Meu olho brilha, cara. Isso acho pra que mim. Você precisa de tratamento, então. Ó, você não gostou, você vai lá, você aperta o botãozão que tem lá na sala, tá? Porque daqui eu não sei, minha alegria incomoda, o problema é seu. Meu Deus, eu acho que isso não é alegria, então acho que você precisa se tratar. Eu vou só jogar no Google aí, médicos. A Gabi com o diagnóstico. Como é que Já você tá, tá Gabi? decretado. 2 últimos meses sem CoffeeCast fizeram bem? Caramba, né? É. Não, assim, eu não vou culpar ninguém, porque a gente começou esse ano falando que, assim, é quando quiser, quando der. Sim, a gente não colocou metas muito específicas, né? Exatamente, e agora tá dando, então a gente tá aqui. Mas se não tivesse, não estaria. Exatamente. Então, Exatamente. que bom que tá dando, que deu certo da gente conseguir se reunir hoje, pelo menos, né? Depois de 2 meses. Muitas coisas aconteceram aí nas nossas vidas, né? Outras coisas que acabam tomando bastante o nosso tempo, mas a gente sempre separa um tempinho pro CoffeeCast, né? Ah, esse horário, você sabe, assim, à noitinha, não tem nada pra fazer, vamos gravar um podcast, né? Rapidinho. Não tem nada pra fazer, Henrique? Eu não tenho nada pra fazer, senão não não estaria. Nossa, gente, não tem nada pra fazer. Olha como ele trata vocês. Não é não. Eu estou falando, não estou disso que eu tô falando, Gabi. Você tá distorcendo as coisas. Tudo que eu falo, você vira pra você. Tá de baixaria, Gabi. Não é isso. Né? Tudo bem. Enfim. Vamos, foco. Estamos aqui com o CoffeeCast de hoje para falar sobre a psicologia do fictício. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Esse é um tema que foi sugerido pelo Carlos, se eu não me engano. Mas quer dizer sobre aquele universo de super-heróis, de superpoderes, aquele tema fantasioso, de filmes e séries que a gente assiste e acha super legal, mas na hora que a gente volta para nossa realidade, para nossa vida, a gente fala, puxa, queria ter um superpoder. Puxa, queria morar num mundo de fantasia. Por que a vida tem que ser tão chata, né, Gabi? Por que a gente tem que levantar, trabalhar, pagar a conta e se divertir tão pouco no nosso dia a dia?
Não tô falando da Beatriz. A Beatriz aparentemente se diverte o tempo inteiro. Isso é incrível. Mas, tirando a Beatriz, todo mundo meio que, né, tá aqui triste, assim. Ai, aquela rotina de trabalho, de não sei o quê, não sei o quê. Gabi, Oi. se sua vida fosse um filme, Hum, que filme ele seria, Gabi? uma bosta. Gabi, eu te entendo, Gabi. Não, eu falo, a minha rotina, ela tá um pouco longe, não vou falar muito, mas tá um pouco longe do que eu gostaria de viver, é claro, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sei que a vida é assim, então, tipo, eu acho que vai ter os momentos de surto por você não querer estar vivendo aquela realidade, mas, ao mesmo tempo, você sabe que você tem que trabalhar para viver a realidade que você queira. Não tô falando de modo fictício, né? Assim, de universo e tal, de ter superpoder, mas focando na realidade mesmo. Eu acho que a gente poderia romantizar mais a nossa rotina. Eu acho que essa é a palavra. Né? Se fala tanto aí que a gente precisa romantizar, eu acho que a gente precisa. Porque muitas vezes uma ação que a gente faz no dia, você consegue enxergar a vida de modo diferente, entendeu? Do que se você começar a agir... Ai, fugiu a palavra. No automático. É isso. Eu acho que você acertou em cheio Sério? a questão. 10 Sim, pontos para mim. 10 pontos para a Gabi. Liderando a prova do líder, hein? Não, sabe por quê, Gabi? Você usou uma palavra da atualidade que é muito perspicaz. Romantizar, né? Geralmente a gente usa essa expressão para coisas ruins. Tipo, você tá romantizando, sei lá. O que as pessoas romantizam de maneira... o relacionamento tóxico, o drama, não sei o quê. Só que a gente faz isso com essas coisas ruins para levar as coisas ruins de uma maneira mais leve. Aí você falou, então por que a gente não romantiza a nossa rotina? Porque a gente vai ver beleza na rotina de alguma forma, não é mesmo? E a gente não consegue se adaptar. É engraçado você falar isso, porque eu nunca vi a palavra romantizar como algo negativo. Não, eu sempre que eu vejo ela tá associada a alguma coisa negativa. Não, eu vejo algo como normalizar o negativo. Eu já vejo como como é que fala? Em vez de romantizar, para mim a palavra normalizar o negativo é mais evidente, né? Para mim a palavra romantizar é justamente você não agir no automático e você, que nem um café da manhã, né? Às vezes você vai no automático, faz lá o seu café, corta o pão de tal jeito, aí você para e fala, pô, por que eu não posso romantizar isso? Por que eu não posso deixar isso mais agradável? Né? Demorar um pouquinho mais para tomar o seu café, tirar uma foto legal, não precisa postar, né? Mas só de você estar fazendo ali algo diferente, dar uma pausa no seu dia, sei lá, ir numa cafeteria, ou depois do expediente, na hora do almoço, não sei, fazer coisas que às vezes fogem um pouco da rotina para você distrair um pouco e você não ficar tão neurótico e achando que você só tá sobrevivendo, entende? Você não está vivendo a vida de fato. Eu tenho um pouco essa sensação de não estar vivendo a vida de fato durante muitas horas do meu dia, porque você faz as mesmas coisas robotizado ali, e aí você acaba vivendo um replay todos os dias daquilo que você já viveu há 2 semanas atrás, e aí parece que o tempo tá passando mais rápido, mas na verdade é porque você tá fazendo as mesmas coisas, então você entra no modo automático ali. É muito louco. Eu gostei da palavra da romantizar. Principalmente quem trabalha em CLT, né? Nossa, não fala isso não, Gabi. Vamos seguir com respeito e educação aqui. Mas é real, porque você tem aquela função. Então você faz somente aquilo, né, todo dia. Então não tem algo novo, é diferente, né? Você não tem um estímulo diferente, uma reação diferente. E eu passei o meu final de semana todo revendo a franquia dos Jogos Mortais. Eita. E aí eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba. E aí, como era um tema pro nosso podcast aqui hoje, eu pensei, esse deve ser um universo horrível, né? De você viver aquilo ali, aquela rotina daqueles policiais investigando aqueles crimes absurdos, ou então você ser vítima ou sobrevivente daquele negócio. Eu fiquei pensando, falei, caramba, às vezes é muito bom. É bom no filme.
Esse é o tipo de situação que você olha e fala assim, meu, isso aí só é bom em filme. Porque você sabe que o final vai dar tudo certo. Ah, não sei, né? Jogos Mortais nem sempre dá tudo certo. Apesar de ser... Gente, é uma galhofada, assim. Do começo ao fim. Jogos Mortais é um caso à parte. É né? porta que fecha sozinha. É umas trancas que faz clack do nada. Mas assim, ninguém também fica questionando isso, não. Mas eu quero dizer no sentido da violência da coisa, Sim. né? É um universo fictício ali, um tanto quanto violento, que se a gente traz pra nossa realidade não é legal. Mas a hora que você falou de cortar o pão, passar a margarina, aproveitar aquele momento só seu, eu já imaginei uma comédia, o início de filme de comédia romântica, assim, sabe? Sim. Que muitos não dão tanto valor, mas se você parar pra ver, é sempre aquele tipo de filme que distrai a sua cabeça. Já parou pra pensar? Exatamente. Quando você quer relaxar, você não vai assistir um filme de terror. Você não vai assistir um filme de suspense. Jamais. Você vai ver um besteirol, né? Aquela comédia que você via há muito tempo, ou aquela série Conforto. Ou aquele filme que te conecta com a sua infância, com a sua nostalgia. Sim. Aquela coisa gostosa que a gente gostava de sentir quando era pequerruchos. Exatamente. Deixa eu ver com o Carlos agora. Carlos, você viu que a gente foi longe aqui sem querer querendo. O quê? Se sua rotina de vida fosse um filme, ele seria que gênero? Olha, primeiramente eu quero dizer que eu estou muito surpreendido com a resposta da Gabi, assim. Porque com a quantidade de golpes que essa menina dá, eu esperava que ela falasse que o filme dela é Eu, Robô. Que isso, gente? Eu, Robô. A golpista do WhatsApp, trava zap. Que isso? Ele fala golpista, mas nunca deu certo meus golpes. Ele nunca transferiu dinheiro pra mim. Então, não sou tão Clique aqui e veja uma coisa. Assim. Mas enfim, agora na minha vida, estou chegando, né? Eu sou o bebê aqui do podcast, então eu estou chegando aos 30 anos nesse ano. Então não tem como ser diferente, né? Esse ano, assim, o meu grande dilema é o de repente 30. É um pouco apavorante, assim, chegar nos 30 anos, porque eu acho que é uma quebra muito grande de que durante essa faixa etária dos 20 anos, tu ainda tá ali entre a adolescência e a vida adulta, então muitas vezes, entre muitas aspas, tu consegue se justificar de algumas imaturidades, de algumas coisas que tu ainda não conseguiu avançar na vida, por causa dessa faixa etária. Ela é um porto seguro, digamos assim, para muitas coisas do nosso cotidiano, das nossas conquistas, dos nossos sonhos, das nossas realizações e também das nossas imaturidades, como eu disse, né? Mas agora, quando você chega aos 30, você chega num ponto em que não dá mais para usar isso como desculpa, não dá mais para se eximir de muita coisa, e aí você começa a autoavaliar a sua vida, tudo que você fez nesses últimos 10 anos dentro da faixa etária dos 20, e tudo que talvez você tenha feito de escolhas erradas, se refletindo agora nas consequências que isso te trouxe, que talvez vai te atrasar para algumas coisas, e tudo começa a parecer um pouco mais urgente do que era há anos atrás. Então, esse ano, assim, eu estou começando a enfrentar esse dilema, a real crise dos 30, de começar a me desesperar, talvez, um pouco com algumas questões, de realmente parecer que as coisas estão mais urgentes para mim e que eu preciso correr atrás e recuperar um tempo perdido. Então, para equilibrar isso tem sido um pouco difícil em alguns dias. Então, eu diria que talvez a minha vida hoje está refletindo um de repente 30 aí. O Carlos foi falando, foi fazendo uma análise. Eu já passei pelos 30 e eu não tive absolutamente nada disso. Mas eu tô sofrendo muito pelos 40, apesar de faltar alguns aninhos para chegar ali ainda. Mas eu já também. Eu tô com a sensação de que, tipo assim, eu estou ficando muito velho. Eu sou o curioso caso de Benjamin Button. A minha rotina de filme é essa, porque todo dia que passa, não vou dizer fisicamente, mas eu me sinto no tempo, eu me sinto velho, mas na minha cabeça eu me sinto novo. E aí eu fico com esse dilema do tipo, caramba, eu estou envelhecendo, mas ainda estou aqui.
né? Que triste, Gabi, que triste. Aproveitar que eu falei da Gabi, agora a gente falou sobre o universo de ficção, mais ou menos o que seriam as nossas perspectivas de vida dentro do universo de ficção. Agora eu quero falar de um universo paralelo. Eu digo universo paralelo porque quando a gente para pensar em relação à internet e à arte, eu vejo como coisas diferentes. É claro, você pode reproduzir arte na internet, mas a internet não é arte, né? Enfim, é uma outra discussão. Mas o ponto que eu quero chegar é por que o universo paralelo? Porque muita gente posta muita coisa, muita gente vive uma segunda vida muito estranha, inclusive às vezes em rede social, seja TikTok, Instagram. Eu não vou dizer Facebook, porque eu acho que ninguém usa Facebook, mas, pelo menos aqui. Mas enfim, eu acho que ficar vendo a vida das pessoas, esse universo paralelo das pessoas através das telas, também tem afetado o nosso psicológico de outra maneira, porque a gente fica vendo aquilo e pensando assim, pô, a minha vida não tem isso aí não. Minha vida não é assim não. Pô, eu tô me lascando aqui pra pagar uma fatura de cartão de crédito, como que a pessoa tá viajando de novo? Como é que ela tá comendo esses pratos gostosos em restaurantes caros de novo? E aí a gente se pega naquela síndrome de do impostor, aquele negócio de estar se comparando aos outros, que não é muito legal. Por isso até que eu tenho até evitado um pouco as redes sociais, não porque eu fazia isso com frequência, mas porque isso começou a me incomodar num ponto de vista geral, assim, de eu olhar para as pessoas estarem comentando isso porque viram na rede social do amiguinho. Gabi, você se pega ainda fazendo isso? É uma perspectiva real para você? Essa... Porque assim, querendo ou não, isso é ficção também, né? Aquilo que a pessoa está postando e vivendo, de certa forma, Na verdade, não seria uma ficção. Eu diria que é tipo 10% do que realmente a pessoa vive. É porque ela vai no restaurante, pede um puta de um prato bonito, bate uma foto, ela come e fala, nossa, coisa ruim. Né? Mas assim, é 10%. Eu acho que tudo que as pessoas postam nas redes sociais hoje em dia é 10% do que realmente elas vivem. E ainda mais hoje em dia, a gente sabe que tudo não é forjado a palavra, mas assim, tudo você pode manipular. Por exemplo, maquiado, né? Porque a pessoa vai num restaurante num dia, mas não necessariamente ela posta naquele dia, né? Muitas vezes ela posta, sei lá, 2 dias depois. Às vezes em um dia só, ela cria vários conteúdos e vai postando no decorrer da semana. E aí, naqueles dias que ela postou, o dia dela tá uma merda, mas ela continua postando porque ela precisa postar para atrair as pessoas, sei lá, né? Ou para uma venda de um produto ou de um serviço. É muito, assim, complicado, mas a comparação, ela existe. Ou por likes, né? Por likes. E a comparação, ela existe, é real, a síndrome do impostor é real. Eu vejo isso, às vezes acontece comigo também, né? Muitas vezes, tanto na fotografia, que às vezes eu falo, cara, uma pessoa começou agora, tipo, ela criou o Instagram dela agora, né? E aí quando você vai ver, passou 6 meses, pum, já tá lá com 15 mil seguidores, posta todo dia que tá trabalhando, aí você fica, mas o que essa pessoa tem? Tipo, o que ela fez de diferente? Né? E querendo ou não, você acaba se comparando, porque hoje em dia é muito status, né? As pessoas, elas postam muito status, elas esquecem de postar a essência delas, né? E é muito sobre o novo celular que eu comprei, né? O novo carro que eu comprei, ou sei lá, outra coisa boa que eu tô vivendo. E ao mesmo tempo que isso gera uma sensação de comparação, eu fico reflexiva também, porque é algo que eu vejo só aqui no Brasil isso acontecendo, sabe? Tem várias pessoas que eu sigo de outros países e eu vejo eles na maior naturalidade postando alguma coisa que comprou ou alguma viagem que fez, e eu não vejo essa inveja. Não é inveja, né? Inveja é muito pesado falar, né? Mas essa comparação, vai. Eu não vejo essa comparação com quem mora em outro país, por exemplo, do que o nosso. Lá a pessoa fala, nossa, que legal. E aqui não, aqui você fica muito com isso do tipo, nossa, a pessoa foi lá, foi num restaurante legal, a pessoa tá viajando de novo, e eu tô aqui trabalhando, não consigo fazer nada. Tem N fatores para isso acontecer, né? Tem N fatores que a gente também pode levar em consideração, do tipo, eu não me programei direito, ou eu não guardo dinheiro suficiente.
né? Também não dá para levar muito a ferro e fogo tudo, né? Tipo, levar muito ao pé da letra tudo que acontece, mas eu vejo muito isso, que essa comparação existe muito de nós da América do Sul, mas aí que entra num assunto muito longo da questão de tipo, lado norte do mundo, né? O hemisfério norte, hemisfério sul, que tem essa coisa do dinheiro, né? Que para eles o poder de compra é muito melhor do que o nosso, então isso acaba para eles sendo algo mais normalizado do que para nós. Enfim, um assunto assim bem comprido, bem longo, que se a gente for entrar a fundo a gente vai ficar aqui falando várias e várias horas. E que eventualmente foge também do nosso tema aqui. Exatamente. Que é tentar entender essa questão de, tipo, por que tantas coisas parecem tão falsas, mas ao mesmo tempo a gente não consegue comparar, por exemplo, com um filme, né? A gente, é igual, como você disse, a pessoa às vezes posta 10% da vida dela, ou posta a vida dela fracionada. Às vezes ela viveu um dia muito bom, ela fez diversos registros sobre aquele dia, e ela vai postar durante 2 meses aquele dia. Exatamente. E aí, no meu ponto de vista, de certa forma, isso é uma ficção, porque você tá triste, mas você tá postando que você tá feliz, ok. Sim. Aí a gente vai assistir um filme, e aí você se pega pensando na mesma coisa que você tá pensando quando você tá vendo um celular, entendeu? Tipo assim, cara, por que minha vida não é feliz assim? Por que eu não tenho poder, sabe? Mas é que o filme, querendo ou não, também são pedaços, né? É um pedaço, exatamente. A gente pega é um roteiro, né? A gente pega os melhores momentos da vida daquele protagonista e vê eles todos juntos em 1h30. Isso. Não diria os melhores momentos, porque às vezes, dependendo do filme, às vezes o filme é triste, tem os piores também, né? Mas assim, às vezes é Titanic, né? Ai, meu Deus. Que triste, você foi lembrar disso agora. Eu não queria que a minha vida fosse um Titanic. Ah, nossa, eu ia adorar se eu tivesse um Titanic. Você tá louco? Imagina você lá vendo um navio afundando, o desespero. Misericórdia. Eu sou fã de grandes tragédias. Ai, que horror. Desculpa. Ai, que profundo, Henrique. Quase teatral, né? Não, Mas tem alguns filmes que a gente gostaria de viver, né? Alguns estilos de comédia, né? Ou aquelas comédias românticas, de você encontrar aquele garoto perfeito, maravilhoso, que te ama, independente do que você é bom, mas nem sempre é correspondente à realidade, né? Então, vamos ver com o Carlos, que é uma pessoa que não é adepta de postagens na internet, mas acredito que acompanhe muitas postagens. Ele só posta nos melhores amigos, Henrique. Então, você não vê? Claro que eu tô brincando, eu tô no melhores amigos dele. Mas, Carlos, até onde você consegue dividir a ficção da arte entre cinema e série e essa ficção de internet sobre o que os outros postam, como estão a vida delas nos stories ou no feed? Olha, assim, como você disse, eu não sou uma pessoa muito adepta dessa ideologia das redes sociais, do compartilhamento de vida nas redes sociais. Eu pouco posto, uso mais os stories, tenho ali uma limitação, às vezes, de quem assiste e quem não assiste, porque eu realmente não gosto, assim, eu não tenho esse, entre aspas, dom de compartilhar a minha vida com as pessoas, né? Eu sou um pouco do mistério. Mas o que acontece? Uma das coisas que talvez, às vezes, me pegue, assim, na verdade, são 2 áreas, né? A primeira delas, ela tem muito a ver com a parte da autoestima, de muitas vezes acabar me comparando esteticamente com pessoas, né? E isso me afetar. Porque nos últimos tempos eu engordei um pouco, ou eu emagreci um pouco, ou eu perdi a massa muscular que eu tinha. Então, isso começa a reverberar na minha mente, né? A ver aqueles padrões, não estou falando aqueles exageros, né, das celebridades com harmonização, mas às vezes eu tá ali no espelho antes de dormir, me arrumando, e de repente eu olho e por algum acaso eu vejo que um olho meu é menor que o outro, e isso já
me bate ali um incômodo, porque na internet eu vejo pessoas, às vezes, completamente simétricas, né? Então, isso é um ponto que, às vezes, sim, me pega num lugar e me incomoda, né? E, ao mesmo tempo, também tem a questão do tempo, né? Eu sou uma pessoa que faço muitas coisas dentro das minhas 24 horas. Eu nunca entendi muito bem como eu consigo realizar tantas coisas ao mesmo tempo. Mas mesmo assim, quando eu assisto a vida de alguns influenciadores, algumas pessoas que estão na internet aí se expondo, me parece que o dia deles tem semanas de duração, porque eles conseguem fazer coisas assim indescritíveis dentro de um prazo de 24 horas e que eu não consigo encaixar. Por exemplo, nos últimos meses eu tive que abandonar a academia, que eu estava fazendo academia, eu tive que parar com a academia porque eu tive outros compromissos, eu tive outras demandas que eu não consegui mais fazer academia, e eu não consigo encaixar mais a minha academia dentro do meu horário de vida, né, dentro do meu ciclo de vida. E de repente você vê ali aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã para fazer a sua academia, depois vai fazer a sua caminhada de 2 horas, depois vai para o trabalho, depois vai almoçar não sei aonde. Então é uma rotina e ela é passada de uma maneira, às vezes, tão positiva que a gente começa a se cobrar num lugar de por que eu não consigo isso? Né? Por que eu não consigo realizar isso? Por que o meu dia, às vezes, ele é levado com tanta carga e essa pessoa consegue executar com tanta leveza tantas coisas e ela tem tanto tempo para tantas coisas, ela consegue cuidar do corpo, ela consegue cuidar da alimentação, ela consegue cuidar do contato com familiares, com amigos, da vida social dela, ela consegue curtir shows, um monte de coisa que às vezes a gente não consegue equilibrar, às vezes a gente precisa equilibrar só o lado profissional e de repente a sua vida social está despencando, daí de repente você vai dar atenção para a sua vida social, a sua saúde começa a despencar, porque você está ali tentando equilibrar o profissional e o social ao mesmo tempo e a saúde fica para trás. Então, para mim, esses dois pontos, eles me pegam bastante, assim. Mas, trazendo para dentro do nosso tema, o que eu vejo é que talvez a gente tenha uma grande dificuldade de entender aqueles que produzem conteúdo para a internet como um entretenimento, como é um filme e uma série, né? Porque, querendo ou não, assim como um filme e uma série, essas pessoas, elas roteirizam o que elas vão postar. Elas roteirizam o que vão botar nas redes delas, primeiro por engajamento, né? E segundo pelo público delas, daquilo que eles gostam de consumir, que está intimamente ligado ao engajamento que traz monetização para eles. Então essas pessoas, na verdade, elas têm uma grande estratégia por trás e elas roteirizam a vida delas, como vocês bem falaram. Bem, na verdade, o que a gente está ali assistindo nos stories ou assistindo em vídeos, né, da vida dessas pessoas, na verdade, uma série, nada mais do que uma série e um filme nos oferecem. Claro que na série e no filme você tem um ator interpretando um personagem que não existe. Na internet, no Instagram, no TikTok e afins, a gente tem pessoas reais fazendo da sua realidade uma personificação daquilo que ela não é, para gerar entretenimento. O grande problema é que nós que estamos do lado de cada tela, nós esquecemos que isso é entretenimento e por talvez nos assimilarmos tanto com essa realidade, entre aspas, que essas pessoas oferecem, nós queremos trazer esse entretenimento para a nossa realidade, tornar a nossa vida esse entretenimento. Né? Por quê? Porque talvez a gente também tenha um celular, a gente tenha o acesso à internet, então a gente meio que no subconsciente liga como se a gente pudesse viver aquele entretenimento. Eu acho que talvez se a gente conseguisse amadurecer a nossa mente, entender que aquilo ali não passa de um entretenimento como um filme, uma série, talvez a gente consiga nos equilibrarmos mais mentalmente, cuidar da nossa saúde mental nesse âmbito
para realmente conseguir encarar isso ali como só um passatempo do nosso dia a dia, que nós estamos consumindo aquele conteúdo, e que aquilo não vai e não tem como se aplicar na nossa realidade. Quando eu acho que a gente assumir isso, talvez a gente comece a viver mais em paz com a nossa vida real. Eu ia complementar o que o Carlos disse da maneira que o filme, uma série, geralmente ele também é feito para nos entreter, mas ele também é feito para fazer a gente refletir, para a gente pensar, para a gente identificar falhas na sociedade, etc. Só que eu me peguei nesse pensamento e cheguei à conclusão que quando eu estou assistindo um Stories, um negócio no Reels, enfim, do Instagram, eu já faço esse tipo de pensamento, eu já faço esse tipo de reflexão. Por que essa pessoa tá falando isso? Por que essa pessoa tá vivendo isso dessa forma? Por que essa pessoa tá se comportando dessa maneira? E aí eu cheguei à conclusão que, tipo, independente daquilo ser feito só para atingir um público específico ou para entreter em troca de likes, aquilo tá fazendo eu refletir. Então, me pega muito nessa situação de... Cara, a diferença que eu vejo da minha vida para essa pessoa é que eu não consigo ser dinâmico dessa forma. Como o Carlos disse que precisou cancelar a academia porque não estava tendo tempo para conciliar ela com as outras atividades do dia, eu não consigo me organizar dessa maneira. Eu não consigo, porque eu acordo, beleza, eu tenho que fazer minhas coisas de manhã antes de ir pro trabalho. Depois que eu chego do trabalho, eu não quero fazer mais nada, eu não quero existir, eu só quero tomar banho, comer e ficar ali esperando a hora de dormir de novo, sabe? E eu fico muito triste, eu acho, assim, porque eu sou uma pessoa que trabalha meio período, né? Então, teoricamente, eu só trabalho 6 horas do meu dia, as outras 9, 8 horas eu durmo, e o resto, o que eu faço com o resto? O resto pra mim parece que não existe, sabe? Porque passa tão rápido. Por eu estar envolvido e incluído dentro dessa rotina de todo dia fazer a mesma coisa, que quando eu abro um Reels de um cara que tá fazendo um negócio completamente diferente, a primeira coisa que passa pela cabeça é como que ele consegue? Então, aquilo lá me levou a refletir de alguma maneira. É triste, não é, Gabi? É triste, eu sei. Demais. Mas é assim que a gente vive atualmente. E o que me impede também de fazer muita coisa é a falta de dinheiro. Tem que falar também. Com certeza, eu ia falar isso agora. Esse povo é Existem rico. vários fatores, né, que diferenciam uma pessoa da outra, principalmente no que ela vive, né, no que ela posta. E um dos principais é a questão do dinheiro, né? E outra, o estilo de vida também influencia muito. Né? Não dá para comparar uma pessoa com uma rotina de São Paulo com uma pessoa numa rotina na Bahia, por exemplo. São rotinas totalmente diferentes. Totalmente diferente. Mas, Gabi, agora se você pudesse escolher viver um universo de fantasia, viver uma rotina de fantasia de um filme, não dessas realidades virtuais que a gente tá falando de rede social, não. Você tá em um universo de filme ou série. Pá, qual que é? Harry Potter. Gabi é uma Harry Potteriana. Tem que coisa mais maravilhosa do que você acordar, fazer um feiticinho ali, de boa, você pegar sua varinha, pum, quero vestir uma roupa, sabe? Uma roupa diferente, todo o universo do Harry Potter, né, que tem de estar próximo à natureza, né? Eu amo. Tirando o Voldemort, né, que ele no meu universo ele não existiria. Seria só a vida normal ali, de ir pra escola, fazer os feitiços, estudar. Olha que coisa mais maravilhosa. Mas chega uma hora que você não precisa mais estudar também, né? Não, a vida é sempre um estudo. Eu fiz essa pergunta, agora eu quero chamar o Carlos para debater aqui comigo. Ô, Carlos, você não acha que no universo de Harry Potter também não existe a rotina? Acho que existe rotina e existe muita desgraça também. Exatamente, Gabi. Nossa, gente. Existe uma rotina ali de... O universo é meu. Eu vou criar do jeito que eu quiser, caramba. Não é seu. Você só tá vivendo nele. Então, é o que vou criar. Por mais que você seja bruxa, você tem que trabalhar, você tem que viver uma rotina, você tem que ganhar seus galeões. Mas se a gente for parar pra pensar, até nos filmes são assim. Tudo se vira uma rotina. A gente não vê eles trabalhando. O Superman, você vê trabalhando. O Superman trabalha onde? Ele é o quê? Gente,
Eu não posso falar, porque senão eu vou expor a identidade dele, mas ele é o Clark Kent. Nossa, Chica, a Gabi chega com uma bomba agora. Ô, Carlos, você, que universo você gostaria de estar? Olha, pensando nesse limiar de problemas e etc., e assumindo que nem na ficção se foge disso, eu vou voltar para o meu velho e antigo e bom As Crônicas de Nárnia, entretanto, do livro O Sobrinho do Mago, que é quando Nárnia é criada, que daí as coisas ainda não degringolaram ao ponto de estarem em guerra e etc. Tem coisas ruins que acontecem ali, mas ok, né? Não são os sofrimentos que vêm nos livros subsequentes. Então eu acho que eu escolheria As Crônicas de Nárnia, dando prioridade ao Sobrinho do Mago. E é uma rotina mais de camponês ali, do dia a dia. Sou um belo camponês, não preciso ficar acompanhando stories de influenciadores e etc. Então eu tô lá, vivendo com seres estranhíssimos, né? Indo tomar café com os Gabi mora lá? castores. A Gabi. Olha lá, a Gabi te chamou de estranhíssima. Tá ele é o rei do estranhismo. Ih, Tá falando o quê? Ia lá. Tá falando o quê? Pegou ar. Não mexe não que eu tenho um superpoder, hein? Saber a identidade de quem é Kedavra em Superman. você. Ninguém perguntou, mas eu gostaria de falar que eu vou ser muito óbvio na minha resposta no sentido de construção de narrativa. A gente debateu aqui muito sobre rotina, sobre viver a mesma coisa todos os dias. Eu acho que atualmente eu me inseriria no universo de Ruptura. Quem já viu a série sabe do que eu estou falando. Que é quando você desliga... Eu não faço a mínima ideia do que você está falando. Quando você chega na empresa, Gabi, você desliga o seu cérebro principal e liga o cérebro de empresa. Mas a gente já não faz isso? Não, porque quando você volta pra casa, você volta com os problemas da empresa. E quando quando eu trabalhava, eu fazia isso. Eu chegava na empresa... Aí então a Gabi tem um chip de ruptura. Eu desligava e, tipo assim, aqui é a empresa, eu vou focar. E aí, quando eu saía da empresa, eu apertava outro botãozinho e falava, foda-se, agora é minha vida. E quando faltava meia hora pra você entrar no trabalho, você fica assim, puta, eu não quero ir. Entrava em desespero. Aí tá vendo? Ruptura isso não acontece. Porque você chega lá, você desliga. É como se você estivesse dormindo. Não, mas você falou no caminho. Aí quando eu chegava lá, eu colocava o pé, aí eu desligava, entendeu? A Gabi tem um chip de ruptura. Certeza. Não queria falar, mas talvez. Mas eu sei quem é o cara quente, eu tenho um chip de ruptura. Então, tá vendo? Tá vendo só? Porque faz muito sentido pra mim aquela série no método do... Você não quer viver aquelas, no caso deles ali, 8 horas por dia. A gente não quer viver às vezes as 6 horas de trabalho, a gente não quer viver as 8 horas de trabalho. Você simplesmente desliga, é como se você estivesse dormindo e outra personalidade ali assume seu corpo, faz o trabalho que tem que fazer e depois vai embora. E quando ela vai embora, você volta ao normal. Eu acho que esse universo seria muito gostosinho para estar se vivendo no momento. Mas enquanto você tava falando, eu tava aqui pensando... Eu não sei se eu vou conseguir colocar em palavras, né, o meu pensamento. Mas descontentamento com esse podcast. Não descontentamento, não é isso. Mas assim, eu tava pensando que tudo é uma rotina, né? Tanto num filme quanto numa série, existe uma rotina. E a diferença do filme é que só mostra as partes interessantes, né? Já numa série, querendo ou não, a gente percebe que no decorrer das temporadas, em alguns episódios, não se mostra o melhor momento. Não tem... Em alguns episódios que que aquela situação já é maçante, você não aguenta mais aquela situação, né? Você não quer mais ver, você sente que aquilo está enrolando. E trazendo um pouco para nossa vida, eu percebo muito que a nossa vida é como se fosse uma série, né? Que tem os seus momentos bons, né? Tem os seus picos de felicidade, mas na maior parte do tempo é a mesmice. Então, a base é a mesma, né? Você precisa se relacionar com pessoas, você precisa trabalhar para ganhar o seu sustento, senão você não consegue comer, né? E naquele momento
de descanso que você tem, aí você opta, né? Ou você vai dormir, né? Ou você vai ler um livro, ou você vai sair com seus amigos, né? Mas é muito parecido, né? Uma série com a nossa vida, diferente do filme. Porque o filme não, o filme você já sabe que a pessoa acordou, mostra, né, tipo, o dia do personagem. De manhã aconteceu tal coisa, aí à tarde aconteceu outra coisa, e daqui um mês depois, ou você percebe que daqui uma semana, ele já tá namorando com a menina, e aí depois se casa, ou termina, entendeu? Então, assim, no filme a gente vê o começo, meio e fim. Já numa série, dificilmente a gente consegue ver o fim realmente de uma série. Né? A gente sabe que existe um começo, existe um meio, mas dependendo da série, o fim meio que fica pra gente imaginar. Dá pra entender mais ou menos o que eu tô... Ou divide em 55 spin-off, né, Gabi? A inveja é uma merda, viu? Deixa os The Walking Dead em paz. The Walking Dog. É inveja de The Walking Dead. Não, mas você entendeu? Assim, é um assunto muito reflexivo, né? Que faz a gente, querendo ou não, a gente analisar a nossa vida mesmo. E eu acredito que tem momentos que isso até influencia, Henrique, no tempo que a gente gasta vendo as séries, né? E vendo os filmes. Né, que muitas vezes a gente... Até onde aquilo vale a pena também. Exatamente. Aí entra na questão das escolhas, né? Eu acho que a gente tem, pelo menos isso, a gente tem esse poder, né? De escolher o que a gente vai ver, tanto na televisão, né? De programas abertos, ou nos streamings, ou até mesmo nas redes sociais, a gente tem esse poder de ver o que a gente quer ver. Eu acho até que na vida, né? Tem coisas que a gente consegue falar, olha, isso eu não quero assistir, isso eu não quero ver essa pessoa, eu vou silenciar aqui, porque eu não sou obrigada a ver o que a pessoa posta, né? Se a pessoa não tem nada que agregue a sua vida, e quando eu falo agregar, parece meio egoísta, né? Você falar. Mas não, às vezes aquela pessoa, ela posta coisas que vai totalmente de contra ao que você acredita, aos seus princípios, aos seus valores. E não é uma pessoa do seu convívio diário, né? Não é uma pessoa do seu ambiente de trabalho ou um amigo seu muito próximo, né? Que sabe os seus segredos, né? Sabe os seus pensamentos. Não, às vezes é só uma pessoa que você viu uma vez na vida e olhe lá, né? E às vezes você fica vendo aquilo que te faz mal e não é legal. Da mesma forma, um filme, uma série, um livro que você começa a assistir, você começa a ler, aí você fala, pô, isso aqui não tá legal, tá me fazendo mal, que nem teve aquele documentário da Boate Kiss, que teve aquela tragédia toda. Esse é um tipo de conteúdo que eu, particularmente, eu não assisto. Eu não assisto porque me faz muito mal, mesmo já sabendo o que aconteceu. Me fez mal na época, e aí eu fico pensando, para que eu vou rever aquilo? Né? Eu sei que é importante ter aquilo, mas eu particularmente não sou obrigada a ver aquilo. Eu não quero ver, porque a gente já vê tanta coisa na realidade que ver essas determinadas coisas em séries, em filmes, às vezes não é legal. Então eu ultimamente eu ando muito seletiva no que eu assisto, né, no que eu vejo nas redes sociais mesmo. Eu acho que eu já comentei com vocês um tempo atrás, né, que ultimamente eu ando vendo muito mais coisas relacionadas à minha profissão, né, tipo a fotografia, coisas de estudo, que eu sei que vai me agregar mais. E aí entra naquele ponto da idade, né, que a gente, quanto mais velho a gente fica, mais seletivo a gente fica, e tá certo. O certo mesmo, na verdade, seria a gente ser seletivo desde os 20 anos. Mas não é assim que acontece, né? Infelizmente. A Lohana tá chegando em seus 20 anos, você já deixou uma dica pra ela. Lohana, verdade, seja muito seletiva. Lohana, seja seletiva nos seus amigos, né? Seja seletiva em quem você coloca na sua casa. Seja seletiva nas coisas que você vê, nas coisas que você lê. Dica de ouro, hein? Aproveitar que a gente citou a Lohana aqui, vamos ler os comentários do último podcast. Tá, vamos lá. Vou tentar lembrar, gente. Faz tanto tempo. Mentira, que eu sei.
O último podcast foi Somos Feitos de IA, né? Que foi no começo do ano. E o primeiro... Iniciar o ano. O que eu falei? Sim, eu concordei com você. Falei sim. Ah, tá. Nossa, ela já querendo brigar. Quer brigar, nossa. Não, sabe quando você fala... Eu falo alguma coisa e depois você não lembra o que você falou? Então foi tipo isso agora, mas tudo bem. Então, o primeiro comentário foi do Puruquinho, e falou que tem 4 Alexas na casa dele e que é muito bom para perguntar coisas idiotas, controlar coisas da casa e mandar elas tocarem música na casa toda ou no ambiente. No caso dele, tudo funciona mesmo sem internet, e eles têm interruptores e controles remotos próprios, né? E ele falou que esse é o futuro, que ele já ficou imaginando os vendedores de vela reclamando das lâmpadas elétricas, que isso vai acontecer e já está acontecendo. Aceitem. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta pro Puruquinho, rapidinho. Sim. Ô, Puruquinho, é possível você colocar as 4 Alexas para conversarem entre si? Se sim, que tipo de papo você põe elas pra ter? Contando piada. Por um segundo eu achei que o Henrique ia esperar ele responder. A pausa dramática. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, ele sabe que o Puruquinho não tá na chamada. É que eu ia formular a pergunta, aí eu demorei um pouquinho. Mas é isso. Puruquinho, tenho a resposta pra você referente às velas. Se você não viu, tem muitas pessoas que usam velas perfumadas e que tá na moda. Então eu acredito que vela não vai sair de cena tão cedo. Ou seja, escrevam roteiros perfumados. Porque além das velas perfumadas, as pessoas estão usando velas coloridas para justamente enfeitar a mesa. Isso é um tapa na cara da lâmpada RGB, mas com uma força. Pois é. Que a lâmpada se você parar RGB pra pensar, é horrorosa. quem só usa essas lâmpadas é quem é filmmaker, fotógrafo, designer. Ou quem não tem bom senso, né? Porque aquilo é horroroso. Ô Henrique, não foi essa que você comprou ano passado? Não, aquela é uma lâmpada de LED. A RGB ela fica piscando, Gabi. Parece que você tá na boate de quinta. Nossa, é horroroso. Parece que aquelas. Ah, tá. Aquela que você mandou o vídeo no Natal, que vocês estavam dançando na sua casa? Eu acho que é. A minha irmã comprou uma que tem caixa de som até. Gente, é um absurdo. Coisa horrorosa. Top. É muito top. Agora vamos lá, vai. Outro comentário do Cato Rita. Cato Rita falou: quero um podcast só da Gabi narrando as histórias dela. Puta que pariu, ficou bom demais. Vai ter um aí no final, aí, um negocinho. Né? A Gabi ouça até o final. Eu tentei contar uma história séria, mas não deixaram, mas tudo bem. Ai, meu Deus, a fluida desses garotos. Mas o Cato Rita também falou que ele ficou com medo do Carlos nesse podcast, falando como um advogado, que ele se sentiu numa audiência onde ele estava defendendo alguém contra ele, né, contra o Cato Rita, e ele já foi sentindo as algemas no punho dele. É ou não é pra um juiz dar ganho de causa? Eita. Nossa, mas eu sou na hora, fala, convenceu, ganhou. Bate o martelo, toque, é isso aí. E Cato Rita tem punho? Pois é, né? Ele falou pulso, né? Mas a gente sabe que eu espero que sim, né? Como que ele escreve pra gente? Pois é inteligência artificial. ele vai lá com o bico. Ele fala e aí ele escreve sozinho. Pois é. E aí ele também complementou falando, né, assim, ó, eu entendo completamente isso aí dos filmes ter perdido o encanto com esse monte de cenário falso, montado e tudo milimetricamente digitalizado. Meio que se perdeu a humanidade nas coisas. Parece que estamos assistindo coisas feitas por um outro ser, né? E o ser humano perdeu o topo da cadeia. Nossa visão para a IA deve ser tipo o que os cachorros veem em nós. A gente sendo cuidado e confiando na inteligência de algo superior a nós. Muito doido pensar que o ser humano é o único animal que busca criar um ser mais inteligente que ele mesmo. Nossa, Cato Rita! Nossa! Palmas. Gente, que frase final. Esse final aí. Gente! Eu tô aqui. Que comentário que é esse? Que eu vou dar um like agora. Perfeito. Você não deu like, Henrique. Vai lá. Eu vou tatuar essa frase. Cara, que surreal pensar nisso, né? O Henrique vai tatuar. É o Brasil do Brasil, o ser humano é o único ser. Eu vou tatuar.
Não, O Tatu mas assim, é surreal você Brasil, pensar. a busca do ser humano. Como o humano quer criar outra coisa pra ser mais inteligente que ele mesmo. É muito. Eu acredito Essa que é frase foi de Kika Kika Kika, porque foi, ele até colocou. Caramba, tô impactada com tô esse embasbacado, tô embasbacado. comentário. Sim. Nossa. Tô chocada. Ele até falou que a Gabi, tadinha, pelo menos é carismática, né? Pouca Twitter. Tava tão legal nesse comentário, agora passou de vez. Ser humano Chocada. brinca de Deus. Ó, e o Catuíta também falou, ficou bonito esse novo designer. Foi a Letícia que fez? Não, Fala em foi mim. inteligência artificial. A Letícia nem no podcast Nem aparece. aqui ela tá, nem veio. Mandou mensagem, ela desligou o celular. É verdade, pessoal. Pois é. Agora, ó, temos comentários dela, Ivy Lessa, que falou que o nome dela é Ivete, mas que ela usa Ivy porque a marca da Ivete Sangalo já é muito forte. Não tem Respondendo- como, infelizmente, não tem como. Lohana, né? Eu E achei aí- que o nome dela era Ivy Hansan Suhan Solar Hansak Hansan Tons. Talvez agora seja, né? Sim, na verdade ela é uma coreana que vive doramas. Não, mas o cara falou em alemão, não falou? Não, falou coreano. É tudo Que a mesma isso? coisa. Ele não falou escavusca no final. Ih, gente! Se ele tivesse falado escavusca no final, aí ela era alemão. Não, essa música é russo. É russo? Piorou. Gabi, você teve Oi. aula de geografia? Eu tive, mas de idiomas não. Pista. É tudo a mesma coisa, né, Gabi? Tá do lado de Sim, lá do oceano. a gente não vai. Ó, Passou pra lá, resumindo, daí não tá nem vendo. resumindo, a gente não vai entender nada mesmo. Não entende nada. Então. E outra, você nem falou nem o idioma certo, então. Ou ele chama Kneves, ele tem total propriedade pra falar em alemão. Ah, Henrique, me poupe. É o Brasil do Tá. Brasil. Agora, comentários dela, Lohana. Ela fez assim: Gabi, escreveu uma música pra você e vou cantar Ela é Assim. Eu tô esperando, porque não tem mais nenhum outro comentário da Lohana falando da música. Lohana, cadê a música? Mas ela também falou. Deve estar em IA. Tô aqui esperando a música. Lohana, cante a música nos comentários, por favor. Ela falou que o Henrique ele é muito sururu. O que é sururu? Vamos jogar no Google? Ai, Não faz isso não, vamos ver. eu tinha um saruê desses. Sururu. Sururu É um é um animal. caldo? Não, é um animal. É um peixe. O sururu é uma Tá me espécie chamando de um baleia, mexilhão. ô Um Lohan? molusco. Você tá de gordofobia? Não, mas o peixe é pequeno. O Ah, então sururu tá é um bom. peixe. Ah, entendeu? Caramba, profundo. A gente só teve comentários profundos, né? Ah, esse foi muito bom. Eu acho que foram todos escritos com inteligência artificial. Né? Será? Não, acho que não sei, né? Não tava lá na hora que a pessoa escreveu. Será que nós somos feitos de inteligência artificial? Isso foi uma pergunta que a gente Foi respondeu gravado? no outro podcast. Olha, Será que foi tudo escrito? eu e o Henrique, eu não sei, mas a Gabi é um saruê. Ai, Olha, uma coisa que você pode ter certeza é que eu sou única. é E verdade. nenhuma inteligência artificial, Eu sou chegaria linda, ali, ó, no tudo, meu tudo, nível. tudo, maravilhosa, tudo. Eu sou Stephanie. Bom, então finalizamos comentários, né, de 2 meses atrás. Que não foram da semana passada. E é isso, Henrique. Muito É legal isso. os comentários desse podcast, né? Eu também achei, viu? Reflexões Sensacional. inteligentíssimas. Muito obrigada aí a todos que comentaram e até aqueles que pensaram em comentar, mas que assistiram, ouviram o podcast. Também muito obrigada. Obrigado. Gabi, já quer terminar também agradecendo a nossa audiência aí? Queria agradecer aí por vocês esperarem 2 meses, né, com esse novo episódio indo ao ar. Espero que vocês gostem desse episódio. Comentem também, né, nos comentários. Coloquem a sua visão
né, sobre tudo isso que a gente falou, que vai ser muito legal para a gente ler também e a gente debater depois, né, porque eu sei que fugiu um pouquinho, né, do assunto que a gente está acostumado a falar, mas de vez em quando é bom a gente vir com podcasts assim mais reflexivos para vocês também verem que não é só... A gente também só não vive no mundo da fantasia, né, do universo de séries e filmes, então a gente também fala um pouco mais coisas realistas, né? E é isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Beijo! Ê, Brasil! O Carlos, a gente tá aqui no programa Brasil do Brasil pra comentar e mandar um beijinho pra vocês. Vem, Carlos! Ai, que ódio. Eu tava rindo de uma outra coisa, e daí tu me faz isso, já me faz assim, ó, faz um reverter dentro de mim. Cara, eu volto a repetir, pra mim é fascinante, assim. É um negócio fora do normal, assim, maravilhosamente. A minha esperança é que isso vai terminar esse mês e eu vou poder esquecer dessa criatura. O que é pra eu fazer? Pode deixar o seu beijo, o seu abraço. Daqui 2 meses, em junho tamo aí, hein? Pode falar. Eu não sei se em junho, viu? A gente tá cada vez mais procrastinando as coisas, assim. Talvez a gente venha pra finaleira do ano, mas agradecer quem continua aí, quem tem paciência para nos ouvir depois de tanto tempo e falando talvez nada com nada ou fazendo abordagens muito inteligentes que nem nós mesmos estávamos preparados para ter. Então, quero agradecer quem está ouvindo, quem vai deixar seu comentário, quem já ativou o sininho, já se inscreveu. E é isso, gente. Daqui uns dias a gente volta, alguns meses, alguns anos, não sabemos, mas nós voltamos e aí a gente vai ler esses comentários. Esperamos que vocês estejam lá também. Obrigado, Carlos. Me desculpe aí por ter invocado essa persona. É a Gota do Gotham, hein? Como o Carlos disse, muito obrigado a todos. Logo a gente volta. Não tão logo assim, não sei. A gente aparece, então você tem que se inscrever e ativar o sininho para ver quando a gente apareceu, não é mesmo? Tchau e até uma próxima com um tema delirante. Tchau! Histórias de Gabi! Oba! O podcast Pocket das Aventuras de Gabi. Preciso contar uma situação pra vocês que aconteceu ontem. Ih, lá veio. Eu fui fazer a ressonância do meu joelho. 6 meses depois. Não, 6 meses nada. Assim, demorou, mas entre a consulta com o ortopedista que eu fui no final de março, até que foi rápido, que ele que pediu, né? Mas, gente do céu, como dá agonia aquele negócio. Isso porque eu só entrei assim, da cintura pra baixo. Do joelho. Do quê? Ai, vocês estão falando besteira. Não tô falando nada disso. Eu ia falar que eu fico imaginando as pessoas que entram por inteiro. Tô querendo falar sério. Não, eu tô ouvindo. É lógico que você tá ouvindo, mas vocês já... A mente já tá pensando mil besteiras. Não tá, não. Mas então, ainda bem que foi a ressonância do joelho. Porque eu acho que se eu tivesse entrado com o corpo inteiro... A mente poluída. Tá vendo? Não dá pra falar nada sério com vocês. Vocês levam tudo no lado da zoeira, meu Deus. Você que falou. Eu sei que eu dei. Eu não volto a falar mais. Não fala, deixa quieto.